Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje vamos desfrutar do domingo, né? E o ler com oração diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos ajuda a ser sóbrio, Senhor, em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, também venha, Senhor, nos ajudar a suportar as aflições, ó as tribulações, todas as dificuldades. Senhor Jesus, ó, para que possamos, Senhor, fazer o trabalho de um evangelista. Ó Senhor Jesus, está pregando o teu evangelho, levando a tua palavra às pessoas. Senhor Jesus, e assim cumpriremos cabalmente o nosso ministério. Ó, esse ministério que também é teu, mas que o Senhor também nos fez participantes. Senhor Jesus, nos ajude a cumprir, Senhor, cabalmente esse ministério. Sem ti nada podemos fazer, porque a nossa suficiência vem de ti. Ó Senhor Jesus, cumprir completamente o ministério que o Senhor nos confiou. Os servos na nova aliança são essenciais para levar adiante o ministério e cumprir a vontade do Senhor. Deus confiou a cada membro do corpo de Cristo uma comissão, um ministério. O apóstolo Paulo tinha clareza sobre sua comissão. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso está em Atos 20, 24. O Senhor confiou esse ministério a Paulo, e hoje Deus deseja entregar-lhe um ministério. Devemos ter uma forte convicção de que recebemos um ministério do Senhor Jesus. Paulo dava testemunho de seu ministério, e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Isso está em Atos 21, 19. Não era um ministério estático nos céus, era um ministério no viver diário. De igual modo, Deus confiou a você um ministério. Desempenhe-o, funcione como ministro de Cristo. Ó Senhor Jesus! O apóstolo honrava o fato de ter recebido uma missão divina. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Isso está em Romanos 11, 13. Glorificar pode soar como orgulho, entretanto, nesse versículo, significa honrar, ou seja, valorizar o ministério recebido da parte do Senhor. Valorizamos, isto é, honramos o ministério executando a função que Deus nos encarregou de cumprir. Assim, o ministério não será algo objetivo, mas se tornará subjetivo, o meu ministério. Podemos ilustrar melhor isso tomando como exemplo a igreja em que estamos. Ela deve ser a minha igreja. Ao pregar o Evangelho, temos de convidar as pessoas para a minha igreja. Precisamos desse sentimento de pertencimento, de pertencer à igreja, ao corpo de Cristo, ao ministério, que é o meu ministério e o seu ministério. Este precisa ser executado. Dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Isso está em Colossenses 4,17. Arquipo havia recebido o ministério e precisava cumpri-lo diante do Senhor. Você também foi habilitado por Deus e recebeu o ministério. Não seja humilde demais, nem menospreze o fato de ter recebido o ministério. Não se compare aos outros ministros. Creia no poder do Espírito Santo. Creia que Deus pode fazer grandes milagres por meio de você. Ele pode usar todos os irmãos. Creia e daqui a algum tempo você poderá testemunhar que Deus o usou e realizou milagres em sua vida e na vida de outras pessoas. Cumpra seu ministério, anuncie a palavra. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Pregue o evangelho, separe um dia, uma hora
e vá às ruas orar pelas pessoas. Aproveite as atividades diárias, a fila no banco, os momentos de espera no consultório, no ponto de ônibus, ou quando for ao supermercado, ao açougue, abastecer o carro ou utilizar um transporte por aplicativo. Anote seu nome e endereço no verso do jornal Árvore da Vida e o distribua. Diga às pessoas que entrem em contato se precisarem de oração. Eu fiz isso e uma pessoa prontamente pediu-me para orar por sua família. Orei e lhe passei o endereço do local de reuniões, para que essa pessoa fosse até os irmãos, caso precisasse de mais oração. Cada momento é precioso para fazer contato e orar pelas pessoas. Não é preciso preparar uma mensagem. A oração é o Evangelho. E depois deve-se visitar as pessoas ou ligar para elas. Há muitos testemunhos de pessoas que vieram reunir-se na igreja depois de um segundo e terceiro contatos. A oração surte efeito e as pessoas se mostram agradecidas, pois ocorre mudança na vida delas. Paulo falou a Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério. Em relação a cumprir nossa incumbência, isso não pode ser algo incompleto. É preciso engajamento, compromisso, foco, entusiasmo e excelência, pois é a Deus que servimos. Ó Senhor Jesus! O Senhor nos escolheu e conta conosco para sermos ministros adequados da nova aliança. Deixe Deus trabalhar em você. Comece hoje mesmo a cumprir seu ministério. Em nenhum momento você sentirá que está pronto. Entretanto, tenha plena consciência de que você está habilitado por Deus. O treinamento vem pelo exercício de nosso ministério. Os discípulos andaram com Jesus cerca de 3 anos, servindo e aprendendo. Deus trabalha em nós da mesma forma. Comece a cumprir seu ministério agora. Mesmo salvo há poucas semanas, você foi habilitado e já tem ministério. Os irmãos mais antigos precisam renovar sua mente, orar ao Senhor para remover a tradição e todas as coisas velhas, para não serem ministros da letra, mas do Espírito. No Espírito sempre há novidade de vida e novidade de espírito. Deus nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Louvado seja o Senhor. Amém, amados irmãos. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos ver que cada um de nós precisamos cumprir cabalmente o ministério que o Senhor nos confiou. Amém? Ó Senhor Jesus. E para começar, vamos desfrutar do Ora Lê, tá? Que está lá em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 5. Amém? Vamos ouvir. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que versículo precioso, né, amados? A gente vê aí Paulo encorajando o seu jovem cooperador Timóteo, né? Ele diz assim, ser sóbrio, né? E vigilante, né? Mostrando que, encorajando Timóteo a cumprir cabalmente o seu ministério. Amados, louvado seja o Senhor por esse versículo. No nosso caso, hoje, depois de tantos anos, esse versículo é para nós, né? Hoje, cada um de nós precisa estar cumprindo cabalmente, ou seja, o seu ministério. E o que é mais rico é que hoje o Senhor tem nos encorajado. Oh, aleluia! E claro, como ministro da nova aliança, amados, cada um de nós hoje pode cumprir cabalmente o seu ministério. Por quê? Porque o Senhor tem nos dado todas as ferramentas, amém? Por isso, cada um de nós precisa nos encorajar e estar servindo ao Senhor, amados, cumprindo dessa forma o seu ministério. Louvado seja o Senhor. E é precioso porque lá em Atos 20, versículo 24, nós vemos assim que Paulo tinha clareza com relação ao cumprimento do seu ministério, né? É precioso porque, amados, a vida de Paulo, ele não fazia a questão de como a vida dele estava ou seria, mas o que importava para Paulo, querido irmão, era cumprir o seu ministério. Oh, aleluia! Amados, no nosso caso,
a gente tem visto o quanto o Senhor tem nos abençoado, não é? Nada tem nos faltado. O Senhor, de fato, tem cuidado de cada um de nós. Por isso que hoje, eu creio que o Senhor tem sido tão fiel conosco, sabe para quê? Para que nós fiquemos livres, desimpedidos e completemos o nosso ministério. Ou seja, completemos a nossa carreira. Ou cheguemos vejamos só apenas o nosso foco, o nosso alvo. Por isso, amados, devemos tomar esse exemplo de Paulo, não é mesmo? De valorizar esse ministério e querer e anelar cumpri-lo, completar esse ministério, completar a sua carreira. Louvado seja o Senhor. E é precioso, Paulo, por querer completar esse ministério, ele dava testemunho no seu viver diário, é mesmo? Ó Senhor Jesus, é precioso, amados. O quanto valorizamos é o quanto vivemos. Paulo vivia esse ministério. O viver de Paulo, amados, era isso. Ele respirava o cumprimento do seu ministério. Por isso que no seu dia a dia ele valorizava. Ó Senhor Jesus, onde quer que Paulo chegasse, amados, ele falava do Senhor, ele pregava a palavra. É tanto que praticamente todas as igrejas que Paulo passou, ele levou os irmãos a invocar o nome do Senhor. Irmãos, que exemplo simples para nós, mas poderoso. Irmãos, a gente sabe que o nome do Senhor tem poder. E quando as pessoas invocam com realidade em seu espírito, algo acontece. A vida delas são mudadas. Por isso, amados, nós precisamos ter esse encargo, dar esse testemunho de vida, dar esse testemunho de queremos cumprir esse ministério. Isso em nosso viver diário, amados. Louvado seja o Senhor. E é precioso também, porque lá em Romanos 11, capítulo 11, versículo 13, fala lá que Paulo, ele glorificava o seu ministério. Amém? Oh, Senhor Jesus. Interessante, amados, que esse glorificar, tá? Alguém pode pensar que é algo voltado para orgulho. Não, não é de forma alguma. Ele honrava, né? Ele valorizava o seu ministério, que é o que cada um de nós, amados, precisamos fazer. Eu e você já somos ministros da nova aliança. Eu e você já fomos habilitados, já somos habilitados. Você pode até, amados, se achar imperfeito. Mas eu não sou capaz, né? Você pode até se inferiorizar, mas de forma alguma o Senhor conta com você e comigo para cumprir esse ministério hoje. Amém? Paulo já passou, deu a sua parcela, grande contribuição. Pedro, João, todos aqueles irmãos do passado. Só que hoje é eu e você. Louvado seja o Senhor. E para isso, amados, precisamos estar valorizando esse ministério, né? Porque é uma honra para nós o Senhor ter nos escolhido e Ele conta conosco. O mais precioso é isso, amados, que hoje Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta com cada irmão. Ó Senhor Jesus. E é precioso porque o Senhor, amados, quer que isso seja algo que esteja dentro de nós, não é mesmo? Quando você diz que tem o ministério, né? Que está nesse ministério, ainda é algo muito objetivo, sabia? Mas quando você diz assim, eu tenho o meu ministério, amados, é algo subjetivo, é algo que está dentro de você, tem poder. Por isso que o Senhor quer trabalhar isso em cada um de nós. Por isso que a cada um dos santos, no passado, ele deu o seu ministério, amém? Ó Senhor Jesus. Por isso que, irmãos, enfatize, né? Que você tem o ministério, que você tem o seu ministério. E quando você diz que tem esse ministério, de fato, o Senhor vai lhe mostrando, o Senhor vai tirando vai lhe mostrando tudo aquilo que você não enxergava antes e mostrando para você que você é valioso e que tem de fato um ministério. Louvado seja o Senhor. Por isso que o Senhor quer trabalhar mais e mais em nós também essa questão, né? De não ter, de não só estar no ministério, né? Da edificação da igreja, não. De espírito e vida, não. Mas também ter o seu ministério. Louvado seja o Senhor. Dessa forma, amado, o Senhor vai avançar mais e mais em nós e com certeza na igreja, amém? Louvado seja o Senhor. Lá, vamos desfrutar agora, amados,
lá de Colossenses, tá? Livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 17, tá? Vamos ouvir. Dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Ó Senhor Jesus, tá vendo só? Atenta, né, para o ministério que recebeste do Senhor para cumprir, não é mesmo? Então, amado, esse ministério, da mesma forma que Arquipo, ele recebeu e foi encorajado para cumprir, no nosso caso somos nós hoje, já recebemos. Cada um de nós tem o seu ministério. Agora, nós precisamos cumprir, amém? Você pode até não se achar capaz, mas você já foi habilitado, amém? Ó Senhor Jesus, você pode até, amados, não se achar capacitado. Você pode até não se achar capaz, não é mesmo? Mas você já foi habilitado. Senhor Jesus, você precisa crer. Eu preciso crer no poder de Deus. Sabe o que acontece? Quanto mais nós recebemos essa palavra e a praticarmos, amados, nós vamos ver o quanto Deus vai fazer por meio de nós. É verdade. O quanto vamos ser usados na mão de Deus. Quantas pessoas vão ser salvas por meio de mim e de você. É verdade. Ó Senhor Jesus, da mesma forma que um dia alguém pregou para você, pregou para mim, nós agora vamos pregar para outros. E essas pessoas vão ganhar o Senhor por meio do nosso ministério. Oh, aleluia! E esse ministério, amados, entenda, esse ministério é o único ministério, amém? Você está incluído no único ministério. O que é mais rico é que esse ministério não é individual, mas é coletivo, é para edificação da igreja. Ó Senhor Jesus! E o que é precioso, o que é rico, maravilhoso, é que quanto mais você pratica, quanto mais você treina, ó Senhor Jesus, o ministério ele vai se tornando forte na sua vida. Ele vai se tornando valioso para você. Por isso, amados, quanto mais nós treinamos, mais ficamos práticos, mais se torna algo valioso na sua vida. Por isso, cada um de nós, amados, precisamos valorizar. Um grande exemplo que temos, né, são os ministros do Senhor Jesus, né? Ele ensinava os discípulos do Senhor Jesus. E ele ensinava a cada um por meio das experiências, né? Não era numa sala de aula que ele ensinava a cada um, né? Mas era no dia a dia ali, enquanto aquelas experiências vinham, cada um aprendia ali. É maravilhoso. Da mesma forma hoje conosco, ele tem nos ensinado por meio das experiências. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor. Por isso, amados, quanto mais experienciamos, né, o Senhor, mais temos experiência, mais e mais somos habilitados, né? Mais e mais somos aperfeiçoados. Louvado seja o Senhor. Por isso que eu e você, amados, precisamos nos encorajar, amém? E ver que somos necessários, que o Senhor precisa de nós para cumprir esse ministério. Louvado seja o Senhor. Aleluia!